pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas dos céus e faz chover, vai chover. Abre as comportas dos céus. Se pedimos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedimos, Jesus virá como chuva, descerá. Vai chover, vai chover. Abre as comportas dos céus e faz chover, vai chover. Abre as comportas dos céus. Graça e paz, queridos, tudo bem? Meu nome é Douglas Vieira, sou professor aqui da IBD da Igreja Evangélica Congregacional em Parque da Luz, em Rio Bonito. É um prazer tê-lo mais uma vez na nossa lição aqui, onde que hoje nós vamos estar falando de algo que é tão agradável, que todo mundo faz todo dia, todo mundo sonha e todo mundo planeja, né? Então hoje nós vamos estar falando de como sonhar corretamente, né? Então, assim, muitas das vezes nós temos planos, sonhos, mas esses sonhos eles não realizam. Nós vamos falar um pouquinho do porquê e qual seria a ideia, né, de termos sonhos que vão ser realizados, né, ter um plano para que esses sonhos sejam realizados. E para nós iniciarmos, eu gostaria de estar fazendo leitura do texto de Provérbios 16, versículo 3, que esse texto ele vai trazer para nós exatamente assim: confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Pois bem, queridos, todo mundo sonha, todo mundo faz plano, todo mundo tem projetos, né? Mas algo que é interessante é que muitas das vezes esses planos que nós fazemos, eles não se realizam. Quer ver um fato interessante? Que quando vira o ano, né, na virada de ano ali em janeiro, de dezembro para janeiro, você já pensa, não, vou fazer tais planos, tais coisas no ano seguinte, e muitas das vezes esses planos eles não chegam nem a ser concretizados, nem a metade. Mas também por diversas questões, às vezes uma questão financeira, às vezes uma questão de uma falta de oportunidade, também a questão de não ser do coração de Deus para a minha vida e sua vida. Isso acontece com todo mundo, né? Isso é algo muito normal. Todos os anos nós renovamos os planos, renovamos os projetos, colocamos ali muitas das vezes, fazemos, né, um esboço do que nós vamos fazer no ano, e às vezes não acontece, né? E uma pessoa sem sonhos, né, é uma pessoa desmotivada. Por isso que eu digo, sonhe mesmo, planeje mesmo, mas algo que nós vamos ver hoje dentro da nossa lição é sonhar e planejar de acordo com a vontade de Deus, né? Muitas das vezes sonhamos, né, só que sonhamos de forma errada. E Tiago, capítulo 4, versículo 3, ele vai dizer o seguinte: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então, muitas das vezes nossos planos, projetos, eles não são realizados justamente porque nós pedimos mal ao nosso Pai e com o intuito no nosso coração de esbanjar talvez os nossos prazeres, como o texto aqui falou, né? Existem planos que nós pensamos assim, eu vou ter um carrão mesmo para passar ali na cara da sociedade e mostrar que, ó, eu tenho poder. Ou então eu sonho em ter um casarão para todo mundo ver que, ó, eu sou bem de vida. Então existe dentro dos nossos sonhos existe uma essência,
né, ao qual eu denomino que Deus ele não aprove, né, e como o texto aqui de Tiago falou, que nós pedimos, e quando pedimos mal, muito mal, de uma forma muito ruim, porque a ideia é simplesmente de nos vangloriar, de simplesmente esbanjar os nossos prazeres. Então, podemos já tomar como um ponto que tipo de intenção, que tipo de desejo está tendo no nosso coração. Mas e aí, como que a gente faz para sonhar corretamente? Talvez você esteja pensando aí, como então, Douglas, que eu vou fazer para ter meus sonhos assim realizados, que os planos que eu tenho, eles venham a se realizar, se concretizar. Então nós vamos ver agora 3 pontos que são importantes, interessantes, né, que também vão servir de crescimento espiritual, de aprendizado para a nossa vida. Então vamos lá para o primeiro ponto. Busque se consagrar a Deus. Esse é o primeiro ponto que é importantíssimo, né, para todo cristão, independente de sonho, de plano, de projeto, é se consagrar a Deus, né? Então, nós temos o texto de Josué 3:5, que vai falar o seguinte: Disse Josué ao povo: Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas em meio de vós. Então, olha só, o que é santificar? Nós já falamos aí em algumas lições sobre o negócio de santificação, o que seria o significado, mas vamos recapitular aqui. Santificação, né, a gente pode colocar nessa consagração, como o tópico aqui falando de consagrar, é você, como eu posso dizer, né, seria você, primeiro, vamos fazer um link aqui, né, o santificar é você estar separado das coisas do mundo, voltados com o seu coração para as coisas de Deus, certo? Santificação, porque eu estou falando de santificação que está no texto de Josué, ao qual nós lemos. E consagrar dia após dia seria, né, você pegar todos os seus planos, tudo que você tem, e entregar na mão de Deus, né, todos os seus planos, seus projetos, e deixar com que Deus ele venha executar o melhor na sua vida e na minha vida. Né? Nós devemos fazer isso. Então, nós podemos consagrar o meu dia ao Senhor, consagrar o meu ano ao Senhor, consagrar meus projetos ao Senhor. Então, essa seria a questão de consagrar. Né? E também nós podemos ver que consagração, esse tipo de consagração, ela vem decorrente aí do arrependimento e da confissão dos nossos pecados. Né? Então, se você ainda continua vivendo aquela vida lá mais ou menos, aquela vida onde que ainda você não conseguiu se desprender daqueles costumes do velho homem, o que a gente falou nas outras lições, então você talvez ainda esteja vivendo, né, na iniquidade, ali naquele pecado contínuo. O pecado, ele impede com que os planos eles se realizem, porque você não vai estar fazendo, nem eu vou estar fazendo algo que agrade o coração de Deus. Então, quando fala aqui que você deve consagrar, né, buscar a consagração do Senhor, é justamente se abster de todo tipo de pecado, de toda imundícia, de coisas que não agradam o coração de Deus, para deixar com que as portas, né, estejam abertas para as bênçãos que Deus tem para te entregar. Então, todo plano é você colocar diante de Deus: olha, eu tenho vontade de comprar uma casa, mas Senhor, que seja feita a tua vontade. Essa questão de seja feita a tua vontade que é o difícil. Por quê? Muitas das vezes falamos assim, né, que seja feita a tua vontade, Deus, mas eu gostaria tanto de fazer isso, então, ou de fazer tanto de fazer aquilo. Então, ao mesmo tempo que nós estamos dando autoridade e domínio para Deus executar as coisas, nós tiramos da mão dele porque nós fazemos, mas eu gostaria tanto, então fica aí um impasse e os planos eles não vão ser realizados. Né? Então, o pecado ele impede com que os planos eles aconteçam, né? E isso serve como se fosse uma muralha, então impede com que Deus venha abençoar a minha vida e a sua vida. E consagrar seria a questão de nós entregarmos totalmente as coisas na mão de Deus. Né? Não pensar assim: Deus, toma aqui, mas eu quero fazer isso. Então, ao mesmo tempo, como eu falei, que você está dando autoridade a Deus, você também está tirando a autoridade de Deus para realizar os planos e projetos. Né? Também a falta de consagração é o motivo de muitos sonhos não se realizarem, ou seja, de você não entregar nas mãos de Deus. Esses são um dos principais motivos. Né? Se você fala assim, se você quer ter o domínio da sua vida, você é uma pessoa crente em Cristo Jesus, você sabe que Jesus Cristo ele veio, morreu na cruz do Calvário para te dar vida, que ele veio para te abençoar, para dar a vida eterna.
mas quando tem as coisas para se realizar, os planos você não permite porque você ainda quer estar no domínio. Então seria essa falta de consagração dos seus planos, dos seus projetos, dos seus sonhos a Deus, né, de entregar na mão dele. Então a gente tem que estar atento a isso aí. Às vezes a gente pode até fazer essa questão de dar autoridade, tira autoridade, dar o domínio, tira o domínio. A gente nem percebe, mas isso com certeza impede com que Deus venha abençoar a minha vida e a sua vida. Ponto 2. Vamos lá, falar sobre o segundo ponto aí, sobre essa questão de sonho. Descobrir a vontade de Deus através da oração. Esse ponto é importantíssimo, nós já falamos diversas vezes aqui sobre a questão da oração, o poder que a oração tem, de você ter mais intimidade com Deus, de você conhecer a Deus, de você ouvir a voz de Deus, e também para você saber a vontade de Deus. Então, Jeremias 33, versículo 3 vai falar: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Ou seja, você vai invocar o Senhor como? Você vai invocar o Senhor talvez simplesmente olhando para o teto? Pode ser, mas a ideia inicial é você estar falando com Deus, é você estar buscando a presença de Deus, você está com seus ouvidos sensíveis à voz de Deus. Então, quando aqui o texto de Jeremias fala que de invocar e ele responder, é justamente sobre os nossos sonhos. Se eu tenho vontade de fazer tal coisa, se eu tenho desejo assim no coração, se eu quero realizar esse sonho, eu vou entregar na mão de Deus. Eu falo, Deus, olha, eu tenho isso como plano, como projeto, eu deixo e entrego nas tuas mãos. Se tiver que fazer jejum, vai fazer, enfim, para Deus te dar a resposta. Mas como o texto de Jeremias falou, ele vai te responder. E ele vai falar ao teu coração coisas que ainda você não sabe. Ou seja, seus planos e projetos, ele vai te conduzir de uma forma abençoadora. Muitas das vezes existe dentro de nós algo que chega a ser impossível, né? Você se precipita em realizar os planos e projetos sem saber qual é a vontade de Deus, né? Não é verdade? Eu quero fazer tal coisa, quando depois eu vejo, será que era a vontade de Deus? Muitas das coisas dão errado na nossa vida justamente porque nós não consultamos a Deus, né? Nós tomamos total posse aí, o domínio e vou fazer acontecer, e depois as coisas dão errada e costumamos até culpar a Deus. Mas é isso aí que nós temos que tomar cuidado, porque nós tomamos esse por impulso algumas decisões. Eu tenho vontade de fazer uma viagem tão grande assim pelo mundo inteiro. Aí vai, chega lá, daqui a pouco fica sem dinheiro e não consegue voltar para casa. A culpa foi de Deus? Não foi de Deus que não te abençoou. A culpa foi minha, foi sua, porque não consultou a Deus se era o momento certo de fazer, se ele iria das condições. Então, esse costume nosso de fazer as coisas por impulso, isso é uma demonstração clara de que nós não consultamos a Deus para os nossos planos. Também, né, quando nós oramos, os nossos sonhos eles começam a dar certo, eles vão, o princípio, né, é dele dar certo, porque ele vai começar lá no céu, no coração de Deus, e eles vão se concretizar aqui na terra. Então, eles vão ser realizados, assim, eu sonhei tal coisa, mas será que isso é a vontade de Deus? Então, eu vejo que os sonhos de Deus, eles vêm sobre a nossa vida também, de tal modo que, fala assim, foi um sonho meu, mas será que era somente sonho meu? Às vezes Deus já tinha sonhado tais coisas para a sua vida e ele fez se concretizar. E você e eu pensamos que era um sonho simplesmente nosso, mas Deus ele colocou o desejo no nosso coração. Então, quando nós oramos, quando nós colocamos, entregamos diante de Deus, esses nossos sonhos eles começam a se eles são preparados, são realizados, começam a ser concretizados no coração de Deus e eles vão se concretizar aqui na terra, né? Deus ele firma lá nos céus que esse sonho vai dar certo e esse sonho ele se realiza aqui na terra. Então, por isso que é importantíssimo você e eu sabermos qual é a vontade de Deus. Também, quando conhecemos, né, a vontade de Deus, todas as coisas elas vão fluir de uma forma correta. Pode ter certeza disso. Não vai ter empecilhos, não vai ter, ou pode até ter empecilhos, mas são coisas tão pequenas porque Deus, como planejou tudo, ele já tem algo pronto, perfeito, 100% para a nossa vida. Então, isso também é um ponto importante acerca de conhecer a vontade de Deus. Quando nós conhecemos a vontade de Deus, todas as coisas vão dar certo. Talvez no meio do caminho possa ter alguns percalços, possa ter alguns pedregulhos, mas no final vai dar tudo certo.
Terceiro ponto, vamos lá para nós concluirmos aqui os nossos pontos. Você e eu precisamos confiar na vontade de Deus. Então, isso aqui também é algo importante para o cristão em todas as situações da vida. Confiar. Se aparecer alguma enfermidade, é confiar de que Deus vai te curar. E pedir para que seja feita a vontade dele. Se você tem, como nós estamos falando de sonhos aqui, se você tem algum sonho, confiar de que Deus ele vai realizar algo na sua vida. Eu falo algo porque às vezes aquilo que você e eu planejamos não é a vontade de Deus. Às vezes nós sonhamos tão pequeno, mas Deus ele tem um sonho muito maior para nós, para cada um de nós. Então, é confiar de que Deus ele vai fazer todas as coisas acontecerem de uma forma maravilhosa, perfeita, boa e agradável. Assim é a vontade de Deus. Então, nós temos que confiar. E Romanos 8:28 vai falar: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, todas as coisas, olha só, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, se você e eu, queridos, amamos a Deus de todo o nosso coração, pode ter certeza que todos os sonhos, nossos sonhos, eles vão ser realizados, porque Deus ele vai abençoar. Talvez de uma forma um pouco diferente, porque a vontade de Deus é diferente da nossa, mas eles vão se realizar. Então, Deus ele tem os melhores planos para nós. Se as coisas muitas das vezes não seguem como nós esperamos, ainda assim você e eu devemos confiar. Imagine uma pessoa. Esse dia mesmo, vou abrir aqui um parênteses. Eu vi um testemunho de um cantor, ao qual ele descobriu que sua esposa estava grávida. Com alguns meses, já depois está tudo bem preparadinho, tudo arrumadinho pro bebê, esperando a chegada do bebê, ela perdeu o bebê. Pois bem, Deus falou poderosamente no coração deles, eles se restabeleceram dessa perda. Mais para frente, no final do ano, a esposa estava grávida de novo, Louvado seja Deus. O que acontece? Virou o ano, esse cantor ele descobriu que ele estava com câncer. Então, quando ele estava no auge da alegria ali, que ia ser pai, novamente ali, que Deus tinha abençoado, ele descobre dessa enfermidade. Ele deixou de confiar em Deus? Com certeza não. O filho dele nasceu, ele conta que teve uma surpresa, tem que ter emoção, porque a vida com Cristo não é uma vida sem emoção. A criança nasceu de 7 meses, nasceu bem, ele foi sanado daquele câncer. Então, independente da forma que as coisas aconteçam, eu pego esse exemplo assim, a nossa vida ela pode estar seguindo tão bem, tão agradável, tão perfeito, mas tudo muito perfeito, mas acontecer alguma coisa não significa algo de ruim, não significa que Deus te abandonou, tão pouco que Deus não está realizando sonhos ou está olhando para a tua vida de uma forma especial. Deus, ele tem planos e projetos para a nossa vida. Esses empecilhos, esses percalços, talvez algumas perdas, vão servir justamente para que sirvam de crescimento espiritual para a nossa vida, para que nós possamos amadurecer espiritualmente. Então, citei esse exemplo aqui desse cantor, o cantor é um cantor famoso, não vou falar o nome aqui até para não dar algum spoiler aqui, dar algum problema aqui em relação ao YouTube, mas é um testemunho de que nós vamos de confiança, Talvez pessoas que não andavam e Deus ele foi lá e curou. A pessoa confiou tanto que Deus poderia operar um milagre e Deus foi lá e confiou. Outras também que não confiavam, vou pegar um exemplo de uma pessoa que é cadeirante, que não andava, confiou de que Deus iria fazer algo, fazê-lo andar, torcer, ficar de pé, e não voltou a andar. Por que essa questão? Deus ele tem os planos para nossas vidas, Ele tem milhões de planos para nossas vidas, e a vontade dele é soberana. E nós temos que confiar no Senhor de olhos fechados, Confiar de que Deus ele está fazendo algo melhor para a nossa vida, que ele está olhando dos céus para a nossa vida, para a nossa casa, para os nossos filhos, confiar independente da situação. Pode estar dando tudo errado, perca de emprego, apareceu enfermidades, tendo muitas das vezes alguns problemas dentro de casa, mas é confiar de que Deus vai fazer algo melhor na tua vida e na minha vida. Parece ser difícil, é um tanto quanto difícil humanamente falando, mas nós devemos depositar toda a nossa fé no Senhor. Também se render à vontade de Deus é um exercício de prática e de fé. Então,
quando nós temos sonhos, nós temos que nos render realmente à vontade de Deus e confiar de todo o coração. Talvez seja tanto difícil, né? Você fica pensando assim, poxa, eu vou confiar em Deus, mas não estou vendo sinais, mas muitas das vezes Deus está trabalhando no silêncio, e é nisso que nós temos que confiar. Então, meu povo, concluindo mais uma lição, espero que essa lição ela tenha servido de dose de ânimo para você continuar sonhando e sonhando da forma correta, primeiramente buscando a vontade de Deus, né, sobre a tua vida, né? Concluindo aqui, ó, nunca pare de sonhar, tá? Como eu falei lá no início, uma pessoa desanimada, desmotivada, talvez depressiva, se engana de vida, de vontade de viver, são pessoas que não têm sonhos, né? Então nunca pare de sonhar. Aí algumas dicas aqui: consagre todos os seus sonhos a Deus, entregue na mão de Deus, né? Ore pela realização dos seus sonhos, pedindo que a vontade de Deus seja feita. E também aceite a vontade de Deus em relação aos seus sonhos, porque Deus ele pode mudar alguma coisa. Como eu falei, Deus ele tem planos e aquilo que talvez você planeja não é a vontade de Deus. Mas nunca deixe de sonhar. Esteja com o coração aberto para que a vontade do Senhor venha sobre a sua vida, venha sobre a sua casa. Se aquele sonho não realizou, não entristeça, não tenha seu coração entristecido, mas continue confiando no Senhor que Ele tem algo grande para a tua vida. E como Jeremias falou, se você invocar, Ele vai te responder e Ele vai revelar ao teu coração coisas que estavam ocultas, coisas que nós ainda não sabíamos ou nós não sabemos. Então, falar com Deus e confiar de que Ele realmente vai entregar bênçãos sobre a tua vida. Amém? Vamos estar orando ao Senhor? Então feche seus olhos. Oremos. Deus, nós te louvamos pelos sonhos e planos e projetos que o Senhor tem sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Bendito, Deus, e louvado seja o teu nome. Também, Deus, te agradecemos porque muitas das vezes sonhamos coisas que não seriam coisas agradáveis para cada um de nós. O Senhor impediu, mas o Senhor nos entregou algo muito maior, algo tão abençoador que é sem medidas. E assim, Deus, nós rogamos sobre cada pessoa que está assistindo esse vídeo, que talvez já tenha desistido de todos os sonhos, de todos os planos, de todos os projetos, talvez até tenha desistido de sonhar uma vida contigo, Deus, que nesse momento Teu Espírito Santo esteja lá, ó, ministrando poderosamente o coração delas, falando ao coração delas, reavivando a fé, reavivando o senso de esperança, porque eu creio que o Senhor está agindo poderosamente sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Assim, Deus, também nós rogamos pela vida das pessoas, né, que estão ao nosso redor, que estão entristecidas, que estão caminhando talvez por em direção à depressão, a questão de uma tristeza profunda, mas o Senhor, Deus, que é o Deus da cura, que vem estar entrando com providência no nome de Jesus Cristo. Também, Deus, que todos os nossos planos sejam entregues ao Senhor, que nós possamos consagrá-los dia após dia, nossos planos, nossas vidas, Deus, ao Senhor, crendo que o Senhor está no domínio de todas as coisas. Assim, rogamos que o Senhor abençoe a cada um que está assistindo esse vídeo, a quem vai assistir no horário da manhã, quem vai assistir em outro dia, mas que a Tua palavra, Senhor, independente do tempo, venha falar poderosamente aos Teus filhos. E essa oração, Deus, que nós fazemos, te agradecendo no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Queridos, que Deus te abençoe, mais que uma semana se inicie, que seja uma semana repleta de bênçãos, de vitória, que o Espírito Santo de Deus esteja aí, ó, ministrando sobre a tua vida, cuidando da sua vida, da sua casa, dos seus planos, dos seus sonhos, dos seus projetos, tá? Convidando aqui também a toda sexta-feira às 18 horas o discipulado, ó, seja um cristão aí, ó, cheio do conhecimento de Deus, então apareça lá na igreja no nosso estudo, lá com o nosso pastor, nesse discipulado. Como aqui os irmãos estão assistindo todo domingo às 9h15, nossa EBD, com alguns temas que são para abençoar mesmo a vida de cada um de nós. Se você perdeu alguma aula, volte aqui no nosso canal, aqui deve ter, aqui na nossa tela vai ter as nossas lições. Também domingo às 18 horas, culto de louvor e adoração ao Senhor. Então você também não pode ficar fora dessa, tá bom? Te espero te ver por lá. Leve um visitante, leve um vizinho, para que a vida dele também seja abençoada, queridos, tá bom? Então que vocês fiquem com Deus e até a próxima.